Bom dia, recheado de muitas bênçãos e alegrias para essas pessoas lindas e abençoadas que o nosso grandioso e poderoso Deus Pai, não é? Abençoou. Deus é bom e Ele nos escolheu, amém? Escolheu a mim, escolheu você. E hoje nós vamos falar de quando o amor dói. Quando o amor dói. Abordar um assunto muito delicado e doloroso, que é o de criar filhos feridos. O texto que eu escolhi está lá em Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. E aí nós temos ali, o que eu quero citar é o silêncio que grita. Amados, nós vivemos um tempo difícil para a família, porque nunca se falou tanto sobre amor, sobre autoestima e sucesso, como nós falamos hoje, mas também nunca houve tantos lares feridos, tantos lares que não são lares, que deveriam ser e não são, onde há pais que sofrem em silêncio e eles se perguntam: onde foi que eu errei? Por que meu filho não sente empatia? Por que que ele manipula? Por que que meu filho fere, controla e não reconhece limites? O que que aconteceu? Amados, ter um filho com traços narcisistas é um dos desafios emocionais mais dolorosos que um pai ou uma mãe pode enfrentar. E a igreja? Gente, a igreja, ela precisa ser um lugar de cura e não um lugar de culpa. Ela precisa acolher essas pessoas. A Bíblia nos ensina que todo comportamento nasce de um coração ferido. Ainda lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Pois bem, nós precisamos entender e aceitar que o narcisismo, ele não começa no espelho, como as pessoas imaginam, né? Eu também imaginava assim, mas o narcisismo, ele começa na insegurança profunda, no medo de não ser amado, na necessidade de controle para não sofrer, lembrando que não deve ser fácil viver em nenhuma dessas condições. Muitas vezes, o filho narcisista é alguém que aprendeu a se proteger ferindo, alguém que confunde valor com poder, alguém que não aprendeu a lidar com a frustração. Mas isso não é apenas rebeldia, é uma armadura, uma proteção emocional. E essa proteção emocional, ela fere para se esconder. Mas eu vou tentar mostrar para vocês como que isso acontece. É assim: o filho narcisista, ele te fere, ele te machuca. Ele está sempre querendo buscar o seu passado, querendo buscar coisas antigas para apontar suas falhas. Por que ou para que ele faz isso? E a resposta, amados, é simples: para que ele não apareça. Porque ele se vê como alguém ruim e sem valor. Então ele planeja focar em você, buscar em você falhas, buscar em você erros e te acusar. E então ele viaja, ele faz uma transição, ele passa da posição de uma pessoa ruim para uma vítima. Esse deve ser o seu desafio diário, todos os dias tentar levantar defeitos, mostrar as falhas das pessoas para encobrir as suas. E essa manobra
é facilitada pela sua condição de filho. Você que é pai, você que é mãe, você sabe do que eu estou falando, não é? Geralmente os pais de filhos assim vivem culpa constante, exaustão emocional, vergonha social, medo do futuro, e faz uma junção de tudo isso e acrescenta a idade e alguns problemas de saúde e pensa a si mesmo. É assim que vai acontecer, mas não acaba aí não, sabe? Quando alguns pais, é muito difícil quando alguns pais ouvem frases cruéis como: isso é falta de disciplina, só Deus, só falta Deus na vida dessa pessoa, você criou errado. Mas, porém, contudo, todavia, isso não é o Evangelho, isso é acusação. O Evangelho de Jesus Cristo é cura, e é cura tanto para os pais quanto para os filhos, é cura para todos aqueles que buscam. Veja, o texto que nos convida à liberdade, ele está, eu tenho que ler isso para vocês, porque ele está lá em Romanos 8:1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia! Nós precisamos aprender a lidar com esses corações. Amados, nenhum de nós nos tornamos pais e mães com manual de instrução. Não. Nós só aprendemos sobre paternidade, sobre maternidade, quando nos tornamos pai, quando nos tornamos mães, quando nós pegamos os nossos filhos nos braços. Nós entendemos a paternidade e a maternidade. De ouvir falar não dá. Então nós precisamos aprender a lidar com esses corações, porque Jesus lidou com pessoas profundamente centradas em si mesmas. Fariseus, religiosos orgulhosos, discípulos disputando posição. E o que Jesus fez? Quem quiser ser o maior, sirva. Oh, glória a Deus! Jesus não humilhou, ele revelou um caminho melhor para quem sofre e também para quem causa o sofrimento. O antídoto bíblico para o narcisismo não é humilhação, é revelação. Revelação de identidade. Quem é você? Por que você veio para esse mundo? Você não é acidente. Você não veio porque um ser humano quis. Tem algo maior. Tem um poder maior que te trouxe a esse mundo, o Pai Eterno. Você pode ter a revelação de pertencimento, saber que você foi planejado por Deus. Você tem a revelação de amor que não depende do seu desempenho, não é pelo que você fez ou deixou de fazer, é porque Ele te ama, porque Ele é teu Deus. E isso é de graça. Se coloque como filho, porque Deus é Pai. E Ele traz esperança. Ele traz esperança para você. Sabe por quê? Porque Deus ainda está escrevendo essa história. Deus ainda está escrevendo a sua história. Você pode dar um rumo diferente para a sua história. Você pode entrar num caminho de cura para a sua vida. Talvez você pense, meu filho não vai mudar. Eu já tentei de tudo. Mas a palavra diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus trabalha, amados, em camadas que nós não enxergamos. A semente lançada em lágrimas pode florescer no tempo certo. Seu papel, nunca esqueça disso, seu papel não é salvar o seu filho. Seu papel é permanecer firme, saudável e em Deus. E eu quero falar agora, para finalizar, com 3 grupos distintos. O primeiro são dos pais que estão exaustos. Você que ama seu filho, mas está ferido, está ferida. Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados, e sobrecarregados, e eu
os aliviarei. O segundo grupo que eu quero falar é dos filhos feridos. Você que está ferido. Talvez você se reconheça nesse comportamento, num comportamento narcisista. Se você fizer isso, já é o primeiro passo para mudar a sua história, para entrar numa dimensão espiritual maior. Jesus, Ele não vai te rejeitar, Ele não te rejeita. Ele te convida à cura. Não há ferida tão profunda que Deus não possa curar. Não há escuridão tão tamanha que a luz de Deus não possa anular. Ele é Senhor, Ele é Pai. E o terceiro grupo é para as famílias que precisam recomeçar, precisa aprender de novo. E hoje não é sobre culpa, é sobre redenção. Se renda ao Senhor, entregue as suas mãos assim e fala: Senhor, eu estou aqui, faz em mim a tua vontade. Eu tentei todas as coisas, eu não consegui, Pai amado. Me ajuda, me ajuda, Senhor, a estar perto. Cura o que eu não sei nem tocar. Senhor, tem situações na minha vida que eu não consigo nem tocar, nem chegar perto. Traz cura. Restaura, Senhor, a minha casa. Alinha, Senhor, os nossos corações. Ensina-nos a amar sem adoecer, a disciplinar sem destruir. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender o propósito maior de Deus para a nossa vida. Para aquele que está sendo ferido, para aquele que fere. Para as pessoas que estão à volta, que às vezes não sabem se posicionar de maneira correta. Para aquelas que se omitem, que fogem. Está na hora de aparecer. Deus tem cura para você. Deus tem uma nova história para a sua vida. Ele está virando a página, trazendo uma página em branco e te chamando para ajudá-lo a escrever essa página. E o final, deixa por conta dele. Se renda à vontade de Deus. Ele é um Deus que vai saber finalizar a nossa história. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.